aí, Daya. Olá! Ali, agora foi. Estávamos ansiosos com esse nosso primeira live tua? Sim, tu me botou numa roubada, ainda me botou pra eu iniciar a live, né? Que eu nunca tinha feito isso. Aí tava meio perdido aqui. Ah, mas deu certo, né? Isso é o mais importante. O importante é que a gente tá dentro do cronograma, né, Daya? Sim, eu estava tentando arrumar aqui, meu irmão é engenheiro de som, me deu algumas orientações para dar uma barradinha no som, que a minha sala faz muito eco, e aí eu acabei demorando um pouquinho mais para fazer essa organização, para conseguir, enfim, a gente ter um som melhor. Sim. Eu estou sem o microfone, né, e os aparelhos eletrônicos não gostam muito de hora marcada, né, para a gente conectar. Deixar tudo funcionando. Mas sim, que bom! Não, aqui o negócio tá bem amador também. Eu botei no celular, aqui não tenho microfone, não tenho nada. Estamos tudo na... Vamos lá, o importante é o que a gente pode ajudar e o que a gente pode dizer, e não necessariamente, né, que a gente tenha... Não somos artistas, não temos condições ideais, portanto, vamos fazer o que é possível. Mas é um prazer estar contigo, né, poder conversar a respeito. Tenho acompanhado você nas redes sociais e gostado muito, principalmente do trabalho que tu tem feito com as crianças, que eu acho que é super importante, né? A revista de psicologia do nosso conselho, ano passado, ressaltou a prática do jiu-jitsu infantil e adulto, mas deu uma abordagem grande, né, para o infantil, da importância, né, do que ele trabalha de valores, de limites, de organização, assim, ressaltando, né, aos profissionais da psicologia a indicação, né, de ter essa arte marcial tão importante, né, para poder instrumentalizar os nossos jovens e, por que não, os adultos também, a trabalhar esses conceitos tão importantes aos quais estão sendo tão testados agora, né, disciplina, perseverança, organização. Acho que o pessoal do jiu-jitsu está em vantagem nesse sentido, não acha? Com certeza. Eu acho que tudo isso daí é bom para a formação deles, né? Principalmente das crianças que começam desde cedo a trabalhar isso daí. A gente busca sempre algumas formas, né, de tentar aproximar eles da realidade deles, né, de todo esse desenvolvimento cognitivo, né, que eles têm, né? Então, a tua ajuda também foi muito importante nesse processo, né, Dai? Tu sabe disso. É um prazer ver isso se multiplicando, né, e perceber o quanto as pessoas cada vez mais estão conhecendo também, né? Ainda era uma coisa, parece que é só para quem queria lutar, né? E quando que não. É um exercício mais complexo para condicionamento físico, para uma série de coisas, né? Então, bacana, muito legal. E muito legal nesse período você estar disponibilizando esses treinos. Ontem eu até me animei a fazer um pouquinho, vendo tanto os teus treinos quanto os do Jordan, né? Para poder se exercitar em casa agora, nesse momento que a gente não pode sair, né? Ou está com a circulação muito restrita. Sim, não, com certeza. O objetivo disso era justamente tentar fazer com que as pessoas, mesmo estando em casa, né, elas pudessem aproximar dessa realidade que a gente tem, né? Porque está sendo muito difícil, acho que com certeza para todo mundo aí, para toda a comunidade do jiu-jitsu também, né? Não ter esse contato, né? Justamente porque o nosso esporte é justamente esse, né? O contato, a proximidade. E a gente acaba criando um estilo de vida, acima de tudo, com o jiu-jitsu, né? Então eu venho acompanhado bastante o que vários nomes aí do jiu-jitsu vêm falando, né? E acho que todo mundo enfrenta a mesma situação, né? Por causa que toda essa resiliência que a gente tem no jiu-jitsu, né? A gente acaba levando para fora dos tatames também. E até tinha visto um amigo, inclusive, comentar isso, que a gente, mesmo estando, às vezes, com alguma dor, alguma lesão, qualquer coisa que seja, a gente busca estar lá na academia, né? Mesmo sem poder estar fisicamente presente ali no tatame, a gente sempre está buscando, por causa que é algo que realmente traz uma qualidade de vida, uma energia muito legal para todos nós.
Ah, sem dúvida. Eu percebo nos pacientes que fazem, né, um exercício físico regular e principalmente os envolvidos com arte marcial, o quanto isso desenvolve, sim, uma capacidade, né, de disciplina, de organização, de comprometimento também com o grupo, com o coletivo, né? Para sair uma aula tem que estar várias pessoas, né, conectadas e disponíveis, né? O quanto a aceitação do ritmo do outro, perceber que o outro aprende, né, numa velocidade diferente da minha, assim, com as crianças, acho isso fantástico, né? O quanto essas capacidades de desenvolver vivencialmente através, né, do esporte, essas lições que nesse momento principalmente estamos sendo testados a colocar em prática. Então, imagino se pra gente que malha, sei lá, eu que malho uma vez, né, 3 vezes por semana, 1 hora, a gente estranha e acha falta, imagina para quem tinha uma rotina de treino diária em contato com tantas pessoas. Então, realmente é uma fonte de recurso que falta, né? Uma troca no dia que falta, que fica bem um espaço vazio que a gente precisa tentar preencher com alguma coisa. Exatamente. E assim, o interessante de tudo isso é que eu sempre busquei assim, deixar bem claro para todos os alunos, né? Que o treinamento físico ele faz parte de um processo, de um contexto, né? Mas que não é somente o treinamento físico que é importante. Trabalhar com essa questão mental, com essa questão emocional e, acima de tudo, estudar um pouco, sabe? Eu acho que é muito importante. Por causa que, às vezes, eventualmente, tem alguns lugares que acabam trabalhando somente a parte física e isso acaba gerando, sim, talvez, um certo desconforto muito maior, né, nos alunos por ter essa ausência nesse momento. Mas acho que eu tentei buscar tranquilizar todos os alunos, né, e que embora seja um momento que tem que ter muita consciência, né, sobre tudo que está acontecendo, enfrentar tudo isso com muita seriedade, eu acho que também é importante que a gente veja os pontos positivos, né, que muitas pessoas às vezes não têm um tempo para poder fazer uma leitura, para poder dar uma estudada, para poder, não sei, enfim, diversas coisas que a gente reclamava às vezes por falta de tempo e hoje está aí, né? Agora ninguém pode reclamar de tempo. Isso tem me chamado muito a atenção, né? Acho que a gente clama por algumas coisas sem nem se dar conta. Talvez uma das coisas que eu mais encontre no consultório, sim, seja essa demanda de não ter tempo, de não ter, né, a possibilidade de ficar com a sua família, ou de fazer a sua leitura, ou de botar coisas em ordem. E agora estamos sendo convocados a isso, né? E querendo ou não, agora é obrigatório. E isso está causando alguns efeitos colaterais também, né? Eu hoje atendi no online, que é o que nos é permitido essa semana, né? Que a gente possa trabalhar, né? Tu sabes que eu já trabalho com online há um tempo, né? Tendo essa modalidade, inclusive, para atender os meus pacientes aí de Palmeira que ficaram. Alguns são mais resistentes, outros estão se vendo com a possibilidade de experimentar, né, isso a partir dessa demanda, mas o que eu vejo são os efeitos colaterais, né, desse nosso distanciamento social. Até Terrimar Moresco, nossa bióloga, me corrigiu na nossa chamada, que não é isolamento social, é distanciamento social, mas eu acho que, para mim, pelo que eu estou vivenciando entre as pessoas estão se sentindo isoladas já, né, estão se sentindo em ilha, talvez por isso o termo, né, mas os efeitos colaterais dessa convivência, mas em função de não termos esses mecanismos de regulação emocional que usávamos no dia a dia e que não estamos podendo usar, como o exercício físico em grupo, como as conversas, como a nutrição emocional, né, que vem do contato, do convívio, né, desses pequenos momentos, às vezes, de pegar o nosso carro e dar uma volta até chegar no trabalho, né, de poder ficar na janela ali conversando com um com o outro, de circular entre as pessoas. A gente está privado desses recursos, né, usando só os meios digitais para isso, que se mostram tão insuficientes nessa questão até de produção de ocitocina, de hormônios, né, autorreguladores, enfim. Então, os efeitos colaterais são pessoas mais estressadas em casa e que talvez esse convívio familiar, né, tão romantizado em muitos lares, está oscilando, né, entre aquela foto bonita do Facebook, né, do Instagram, lindinha, da família de comercial de margarina, e os momentos em que as pessoas não estão se suportando dentro de casa. Não sei se tu tá vendo. Exatamente. E a gente não costuma dar valor para a liberdade até a gente perder ela, né? Eu acho que a gente não dava tanto valor
para essa questão da proximidade até o momento da gente realmente ser privado dela, né? Então, acho que isso que foi mais impactante para todo mundo que está vivenciando isso daí, né? E a gente não estava literalmente preparado para um negócio assim tão impactante, tão rápido, né? E só que a gente tem que enfrentar tudo isso daí, né? De uma forma bastante consciente, né? Como nós estávamos falando antes, né? E tem que tocar a vida para frente, tirar com o maior otimismo possível tudo isso que está acontecendo, né? Para que a gente possa se reorganizar em alguns aspectos e dar muitas vezes maior valor para esse contato que a gente tem todo dia, né? Desde você chegar, de você cumprimentar as pessoas, a gente está restrito disso, né? Olha que negócio absurdo que é, né? A gente não poder chegar e cumprimentar alguém. Então é algo que realmente nos traz uma reflexão muito grande e eu acho importante a gente extrair essa mensagem realmente positiva de tudo que está acontecendo, né? Para que a gente não entre com excesso de medo, não entre em pânico, né? Por causa que é algo momentâneo e que precisa ser feito, né? Para que a saúde das pessoas, né, seja resguardada. Na verdade, como é algo invisível, né? E nós não podemos esquecer que nunca passamos por algo nem parecido, né? Nós não temos referências de segurança para saber se o que a gente está fazendo é o ok, quanto isso vai funcionar, o quanto essa curva chata, ou quanto a gente vai conseguir lidar com essas situações. Então, eu acho muito importante, sim, a gente preservar o otimismo, a gente preservar uma postura, né, de enfrentamento positivo com relação a isso, mas dando um espaço para a nossa humanidade, né? A gente vai oscilar entre momentos em que a gente está muito otimista, né? Muito conectado, muito vendo o lado bom de estar em casa, de conviver com as pessoas, de ter tempo, e momentos em que a gente vai estar de saco cheio, em que a gente vai estar super estressado, em que a gente vai querer arrumar um motivo para sair, ou que a gente vai ter uma irritação muito grande, e isso vai vazar entre as pessoas que estão entre nós. Então, acho muito importante que a gente possa todos entender, e eu brinco que é quase fazer um cartaz, assim, ó, não estamos no nosso estado normal, sabe? Toda essa loucura aí do Big Brother é como se nós estivéssemos também confinados, tendo um convite a expressar partes das nossas identidades que a gente consegue deixar mais no fundo do baú enquanto a gente está com os nossos recursos altos. Então, talvez, enquanto eu estou me nutrindo com jiu-jitsu, enquanto eu estou saindo conversar com os meus amigos, enquanto eu estou, né, me nutrindo do meu trabalho, eu consigo com que algumas carências ou algumas questões fiquem sob controle. Agora, quando eu estou no nível de estresse, não estou conseguindo me nutrir emocionalmente como deveria, estou com minha ocitocina mais baixa, né? Estou privada, estou em movimentos repetitivos, ou fazendo coisas que eu não gosto. Eu tenho ouvido a mulherada aí reclamar muito dos serviços domésticos. Para mim, o maior desafio também está sendo esse, né? Tem que fazer coisas que normalmente a gente não faz e que são repetitivas, né? Que você termina de fazer e começa a fazer de novo, que não nos dão a nutrição emocional que muitas vezes o nosso trabalho nos dá, vai nos deixar num estado de um limiar muito baixo para a frustração, sabe? Muito baixo. Então, qualquer pé de galinha tá dando uma sopa, né? Qualquer é você, não, agora é você, pode virar uma discussão. E a gente precisa quase que fazer um cartazinho assim, não estamos no nosso estado normal. Portanto, o outro que está conosco também não está. Então, ele vai ter uma reação, muitas vezes exagerada, a uma situação pequena. E é hora de quem tiver um pouquinho mais regulado, dar uma respirada e não revidar, não deixar esse ciclo, né? Eu sempre costumo, tu me ouviu falar disso muitas vezes, né? Que as pessoas funcionam, né, nas relações num ciclo de reciprocidade positiva ou num ciclo de reciprocidade negativa, né? Ou seja, ou uma coisa boa gera uma coisa boa e a gente curte, né? Tipo, início de namoro, né? Uma coisa legal gera uma coisa legal. Ou a reciprocidade negativa, uma coisa ruim gera uma coisa ruim. E agora nós estamos convidados a ter muitos momentos em que a gente pode estar lá para a reciprocidade negativa, em que aquele jeito de fechar o vidro de pepino pode ser o estopim para ter uma discussão, em que o fato de um não arrumar algo do jeito que o outro costuma fazer ou de não se dirigir pode ser o estupim, que a gente possa estar olhando para isso e dizendo, calma, eu não estou no meu normal, nem você. Respirada de inteligência para todo mundo, regulação emocional e às vezes saber que o que se precisa é distanciar um pouquinho,
Daqui a pouco um fica no quarto, outro na cozinha, faz algum movimento individual e depois volta. Como é importante também a gente não sobrecarregar o convívio o tempo inteiro. Eu tô vendo alguns casais falarem, a gente tá em ritmos diferentes, eu durmo cedo, ela dorme tarde, né? Estão mudando o ritmo. Às vezes é só uma tentativa de ficarem um pouco sozinhos, né? De assistirem coisas diferentes para ter assunto, de poder dar uma regulada. E sem dúvida quem tem filhos está vivendo o estressor das crianças, né? Que já tem uma energia, né, naturalmente a mais que a gente para gastar e que estão ali privadas, confinadas num espaço, né? E olhando pela janela, hoje a minha filha, né? Eu tenho 2 filhas, até um beijo para elas se elas estiverem nos vendo. Tava olhando para a janela e disse, mamãe, tá um dia lindo, né? Sim, dias maravilhosos, dias lindos que dá vontade de sair, que se tivesse com os pais estariam fazendo algo divertido, né? E que na verdade estão ali presas e a gente tentando interter de alguma forma, assim. Então, o quanto é desafiador e o quanto os exercícios físicos, as contações de histórias, as brincadeiras que envolvem o corpo, né? Eu até ia te sugerir para que você faça coisas para as crianças, né? Para que você passe movimentos para elas, porque realmente é uma energia que está ali que a gente não sabe como fazer para gastar tudo isso de uma vez só. Porque são muitos dias já, as minhas estão desde quinta-feira, né, mais reclusas, mas desde segunda sem aula, então, de segunda passada, então é muito tempo, muita energia para ser colocada para fora, né? Eu imagino que com as crianças que tu tem aí, tu perceba, né, o quanto, imagina o que elas estão fazendo com o que elas não estão gastando no jiu-jitsu. Exatamente, não só não estão gastando no jiu-jitsu, como também não estão gastando na escola, né? Porque é um lugar onde eles desenvolvem diversas atividades recreativas, né? E que hoje também estão privados, né? Então, na verdade, é um acúmulo de diversas atividades que acabam se sobrecarregando, como tu disse, né? Acho que com uma maior ênfase em cima das crianças, realmente. Por causa que por elas terem essa grande energia para poder gastar, para eles deve estar sendo bastante difícil esse encontro, em ficar só dentro de casa. E por mais que muitos deles fiquem bastante na frente do celular, na frente da TV, ainda assim eu acho que isso daí sobrecarrega, né, também. Sem dúvida alguma, isso sobrecarrega e deixa eles também mais estimulados neurologicamente por causa das imagens e do movimento, né, das cores, e menos fisicamente. Claro que não tem como, né? A gente sabe que vai exagerar um pouco nas questões, né, de tecnologia, em função disso, em função de que, bom, se eles com algo eles têm que se entreter. Mas mais que isso, acho que eles estão com essa pulsão interna de movimento, né? Eles têm uma energia que eles costumavam gastar durante o dia e que eles não estão gastando. Também é importante a gente se dar conta que a regulação emocional do sistema nervoso de uma criança, quanto menor ela for, mais se deve à regulação emocional dos pais. Então, o que a gente vai perceber agora claramente em casa? Se a gente está mais tranquila, curtindo aquele momento em casa, as crianças tendem a estar mais tranquilas. Mas, às vezes, as crianças estão agitadas quando a gente nem se deu conta que a gente está desregulando. Entende? Quando a gente não se deu conta que está irritado, ou que está sobrecarregado, ou que está à base, né, à beira de dar uma tentativa de dar uma colapsada, assim, e as crianças manifestam através do comportamento. Comportamento de birra, de irritação, de se tem irmãos, de briga com os irmãos, ou de reclamar de tédio. Quando isso acontece, quanto menor a criança, mais importante os pais olharem como eles estão, porque as crianças fazem a sua regulação por neurônio espelho. Então, é pela regulação dos adultos que elas se regulam. Então, é muito importante que nessa hora, a gente, em vez de olhar para a criança, e muitas mães têm entrado em contato comigo, então, Dai, o que eu faço? Ele está agitado. Eu digo, bom, primeiro você se acalma. Mãe, talvez seja a hora de tomar um banho longo, de dar uma respirada, né? De molhar as flores na sacada, se tiver, de ir arrumar o guarda-roupa sozinha, de deitar, ouvir uma musiquinha, fazer uma yoga, sei lá, de pedir para alguém ou mesmo deixá-los nos equipamentos eletrônicos um pouquinho para dar uma relaxada e tentar se regular, voltar para o seu estado um pouco mais tranquilo, que em geral automaticamente as crianças vão voltar para uma regulação. É como se elas estivessem dentro de uma piscina e a gente precisasse
estivesse tentando fazer elas não se molharem. Não tem como. Elas vão estar sentindo as nossas emoções. E muitas vezes, se a gente não está conseguindo se regular, é importante que a gente traduza isso para as crianças. Que a gente possa dizer para elas, olha, a mamãe agora está num momento irritado, porque eu não costumo fazer isso, eu estou sentindo falta do meu trabalho, eu estou sentindo falta de sair, eu estou cansada, eu estou preocupada com as situações que os adultos vão ter que lidar com essa situação. Porque essa tradução pode acalmá-los, né? E a gente vai, à medida que vai nomeando também os nossos sentimentos, que vamos nomeando o que a gente está sentindo, nós vamos nos regulando. E aí a gente tem a possibilidade de se regular junto com eles. Então é bem importante que nós, pais, possamos fazer o que eu considero como terapeuta de família, a nossa principal função como pais, que é tradução do mundo. E a gente precisa sim explicar para as crianças o que está acontecendo, explicar para elas que é um vírus, explicar numa linguagem que elas entendam. Tá circulando aí nas redes sociais um monte de imagens, de bichinhos, de coisinhas para elas entenderem. É importante passar para o mais concreto possível, mas traduzir a nossa realidade. Por que que a gente está em casa? Por que que não está indo no vovô e na vovó? A gente acha que elas ouviram uma vez e elas entenderam, mas quantas vezes elas nos pedem para contar a mesma história? Né? E é a mesma coisa, a gente vai ter que, provavelmente, quanto mais pequena a criança, explicar todos os dias o que está acontecendo. Explicar, né, sempre que possível, olha, nessa hora, e traduzir o comportamento dela. Olha, você está irritado porque você não está saindo de casa, porque você não está com os seus amiguinhos, porque você não está gastando energia. E não reprimir os sentimentos. A criança vai demonstrar muita raiva. Muito provavelmente nos próximos dias a gente vai ter crianças com comportamentos muito mais raivosos. Porque a raiva ela é uma defesa, né? Um mecanismo do nosso organismo para defender, né, os nossos espaços. E essa privação toda está invadindo o nosso espaço e a nossa liberdade. E a nossa reação, em geral, vai ser de raiva. Então, quando as crianças estiverem raivosas, a gente vai precisar traduzir isso, vai precisar dizer para elas, olha, o que está acontecendo é que tu está privado de um monte de coisas, tu está começando a te irritar, tu está começando a ficar com raiva dessa situação, mas é da situação, não é das pessoas. Não é porque a tua irmã pegou o controle que vocês estão brigando, você está brigando porque você está irritado, você está brigando porque você não está podendo fazer as tuas coisas, você está brigando porque tem muita energia acumulada. E talvez a gente tenha que traduzir isso para o nosso companheiro, para a pessoa que está com a gente, pra gente mesmo no espelho, olha, você está irritada, e é normal você estar irritada. Nessa hora, o que você estaria fazendo? Tal e tal coisa. Isso também é muito importante. Vai ter horários do dia em que a gente recebia alguma coisa de nutrição emocional, seja, sei lá, a hora que eu tomava café com um amigo, a hora que eu ficava, enfim, com meus colegas de trabalho, a hora... Alguns picos, o nosso organismo naquele horário vai dizer, cadê a minha nutrição? E a gente vai tender a ficar mais irritado. E aí, nessas horas, a gente tem que começar a se policiar e perceber e traduzir também para as pessoas que estão conosco. Olha, essa para mim é uma hora difícil do dia. Essa hora eu tô sentindo falta de tal coisa. Porque muitas vezes só se dá conta disso, se dá conta do que tá faltando. E se tem alguma forma possível, né? Então, de repente eu faço meu café igual e faço uma videochamada para alguém que costumava estar comigo nesse horário. Tento me nutrir dessa forma. Daqui a pouco, se é a hora do meu exercício, eu vou tentar fazer o meu exercício. O nosso corpo adora a rotina. A nossa cabeça não. Mas o nosso corpo adora a rotina. Por ele, se a gente fizesse previsivelmente todas as coisas, ele se sentiria muito bem. Então, algumas rotinas adaptadas, o que for possível que a gente faça, a gente precisa fazer. A gente precisa tentar fazer alguma coisa para nos... o que será Bill Dalton, hein, Jordan? Para ter uma organização, porque, sem dúvida, isso vai afetar. E quem tem filhos vai ter um espelho, né? Quem está com crianças em casa ou com adolescentes vai ter um espelho na sua frente. Então, o comportamento do seu filho é a manifestação do seu comportamento. Não adianta querer regular a criança. A gente tem que tentar nos regular. Com a criança, você pode tentar uma brincadeira de regular. Se ela está com muita raiva, pegar uma almofada e deixar que ela bata, que ela brinque de lutinha, que ela complete o movimento que ela está sentindo, né? Talvez aí algumas sequências do jiu-jitsu aí possam ajudar a dar uma extravasada nisso, que ela complete o movimento, mas não tem como não sentir.
né? E isso vai estar acontecendo diretamente conosco. E para isso, tantas questões, tanto da yoga, do tantra, de fazer sons, vocalizações, fazer coisas para tirar, né, a nossa energia presa aí dentro. Eu tô vendo, assim, muitas pessoas me dizendo, o pessoal tá rugindo por aqui. Ótimo! Vamos fazer... Vamos fugir, vamos tirar para fora, vamos deixar essa energia dar uma circulada, porque sem dúvida estamos vivendo algo que nunca vivemos antes e a gente vai ter que ir por empirismo mesmo. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, né? Sei que tu pensa com relação, pode contribuir muito conosco com relação ao Tantra, né? Da possibilidade de fazer isso, que eu leigamente estava falando aqui. Então, isso de uma forma bem resumida, que estava falando em relação às crianças e os pais, né, me parece bem importante que esse momento também sirva para os pais se autoconhecerem, né? Que eles busquem entender melhor sobre a sua rotina e tudo mais, para que acabe, digamos, fazendo, inclusive, que a criança não crie muitas cascas que acabam, né, cada vez mais, que nem você falou, em relação à repressão, né, de você reprimir muitas vezes a criança, né, e a gente nota, embora não seja profissional da área, a gente nota que as crianças, elas sempre, quando estão fazendo qualquer atitude, elas estão fazendo e estão olhando para os pais, para poder ver qual é que é o nível de aprovação deles, né? Então vai ser um momento de muitos testes, né? Porque muitos pais, inclusive, não estão habituados a ficar tanto tempo com os seus filhos em casa, né? Então é um momento, talvez, de buscar um auxílio, né, de um profissional que possa auxiliar, assim como tu está fazendo. Essa live é muito importante para os pais, né, para que saibam trabalhar melhor consigo mesmo e com as crianças, e também possa mostrar, entendeu, para eles o quão difícil às vezes se torna a vida de pessoas que passam o dia inteiro, às vezes, né, nessa situação. Às vezes você hoje não está com teus colegas de trabalho, mas tu está com teus filhos, né? Você só inverte, às vezes, esse contato de quem que você está convivendo no dia a dia, né? E sem dúvida pode se surpreender, às vezes a gente vai achar coisas maravilhosas e também vai perceber onde a gente está falhando, né? Quais comportamentos nossos filhos estão apresentando que não condizem com aquilo que a gente gostaria. Acho que é uma oportunidade e tanto. Mas é uma oportunidade... Ser melhor, né? Porque muitos pais hoje em dia acabam se mantendo naquela rotina de passar o dia inteiro trabalhando, tendo pouco contato com os filhos, não digo até aqueles que são muito pequenos, mas talvez quando já começam a entrar na puberdade, na adolescência, e às vezes não tem contato, não sabe mais o que o filho gosta, não tem contato com o filho sabendo quem que são as amizades dele. Hoje em dia eu vejo muitos jovens, a partir dos 12 anos principalmente, entrando num ciclo de amizades ou determinados gostos, assim, que os pais já não têm mais conhecimento, já perderam o controle, entendeu, para poder saber para poder interagir mais com o filho, né? E isso é um momento, que nem eu disse, para a gente poder ver com bons olhos tudo isso e buscar tentar se aproximar mais, né, dessas situações de pai e filho, principalmente, né, por causa que a gente está vivendo numa era de muita informação. Então, às vezes o pai busca somente controlar, mas não busca entender. E às vezes o fato de buscar entender o porquê que a criança ou o adolescente, enfim, está buscando aquilo ali, tem algum motivo próprio que talvez seja o momento de interagir com ele e buscar saber o porquê que ele está agindo daquela forma, né? Sem dúvida, e é uma construção, né, ao longo de toda a infância, né, em função de perceber, assim, que quantas vezes esse distanciamento ele foi cultivado. E a gente quer abertura com os nossos filhos, Dalton, mas às vezes a gente não se dá conta que a gente reproduz comportamentos ensinando para ele. Por exemplo, num momento de crise como esse, o adolescente ou a criança chega e vê a mãe ou o pai chorando. Reação normal, insegurança, medo do amanhã, descarga emocional, algum atrito que explodiu. E aí o que a gente faz? A criança chega muitas vezes e a gente diz o quê? O que aconteceu? Nada. A criança aprende quando se tem uma emoção, eu não posso demonstrar o que eu estou sentindo. O que vai acontecer quando tu entrar no quarto dele e ele estiver fazendo isso? Ele vai te dizer, nada, tá tudo bem. Então é uma construção lá da infância de poder dizer, mamãe tá chateada,
mamãe, o papai tá incomodado com alguma coisa, né? Enfim, de poder dar uma tradução que não é explicar para os filhos, tirar o filho de amigo, trazer uma longa conversa, de forma alguma. A gente tem que se manter no nosso lugar de pais, inclusive podendo tranquilizá-los e dizer, olha, eu tô chateada, eu tô triste, mas eu dou conta de estar chateada e triste mesmo antes de você nascer e vou continuar dando conta mesmo quando você for tocar a tua vida. É bem importante que a gente não se apoie nos filhos, né? Que a gente não fique nessa assim, ai, vocês são tudo pra mim, eu tô preocupada com vocês. Não, que a gente segure de uma forma adulta, do tipo assim, tô abalada assim, mas eu dou conta, para poder mostrar para eles essa questão da ordem, mas que a gente se traduza como humano, que a gente dê legendas, né? Olha, tô assim por causa disso. Isso também para um casal que brigou, que daqui a pouco tá nessa convivência, super irritado, traduzir para os filhos, olha, a gente não concordou com alguma coisa, como estamos ambos muito irritados, a gente se desentendeu um pouquinho, mas cada um vai para um lado, vão respirar, vão ficar um pouquinho, daqui a pouco vai voltar e vai estar tudo bem, né? Que a gente possa traduzir, porque a pior sensação que tem para uma criança, ela tá vendo algo e um adulto que ela confia está dizendo o contrário. Entende? E isso é um enlouquecedor para uma criança. Isso é um enlouquecedor para nós. Imagina se eu começar a te dizer assim, minha sala é azul. Tá vendo que não? Então, quanto é importante... tu tá chateado? Tô. Tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo, mas é coisa de adulto, a gente dá conta. Tu tá preocupada com tal coisa? Tô preocupada, mas eu vou dar conta disso no mundo dos adultos. São coisas que as pessoas não costumam se dar conta que elas estão fazendo, né, Daí? Exato, porque a gente quer proteger tanto, né? A gente não quer que eles sofram, a gente não quer que eles entrem em contato com conteúdos pesados, a gente quer poder fazer coisas que deixem mais leve para eles, né? Sem dúvida, a gente não pode ficar explodindo o tempo inteiro e abalando as estratégias de